Bom dia, muito bem-vindos ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e é uma grande alegria ter a sua companhia na manhã deste domingo, um domingo que Deus nos concedeu e a oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos para ouvirmos a palavra dele. Realmente Deus é bom. E Deus tem sido bom conosco. E agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter te sustentado até aqui. Hoje, o último domingo de fevereiro, vamos tratar de um tema que é extenso, que é profundo e que vai nos ajudar a entender um pouquinho o que a palavra de Deus nos diz sobre a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar para a vida, olhar para o mundo e principalmente como nós olhamos para Cristo. Eu quero convidar você para uma reflexão, porque entendo que as verdades contidas na palavra de Deus, elas são poderosas para transformar a nossa vida, para transformar a nossa maneira de encarar a vida, nos dar muito mais consistência na nossa fé e na nossa jornada, na nossa caminhada com Cristo. Eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 2. É um texto que fala sobre a sabedoria que procede do Espírito Santo de Deus. É uma sabedoria que nos faz enxergar a Cristo, ver Cristo, ouvir Cristo de uma forma diferente. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, essa igreja que está em Corinto, que é uma igreja que ele diz que tem todos os dons espirituais, mas é uma igreja carnal. E nós vamos entender o que significa isso aqui no nosso texto. O texto que Paulo escreveu. Uma das características é que essa igreja, ela está colocando em dúvida a condição do apóstolo Paulo de transmitir a palavra, de ser apóstolo, principalmente porque eles fazem uma avaliação de Paulo segundo os critérios humanos, critérios mundanos ou critérios carnais. Então Paulo vai escrever essa carta e é uma carta que tem um conteúdo muito rico. Às vezes ela é bem dura, como vocês vão ver aqui, e às vezes ela é como se diz assim, Paulo ele bate, mas ele assopra, né? Ele mistura isso, ele chama atenção, mas ele também apoia, incentiva, certo? Então, vamos começar lendo aqui no capítulo 2, o verso de número 1. E nós vamos fazendo a leitura e vamos comentando sobre o texto. O texto começa dizendo o seguinte: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Então Paulo, ele está colocando aqui que quando ele esteve lá em Corinto pregando, ele não foi pregar, ele não foi ensinar, ele não foi proclamar a palavra confiando na sabedoria humana, confiando na eloquência, na oratória, confiando nos seus recursos pessoais. Mas ele esteve lá confiando
na graça e no poder de Deus. E principalmente, ele foi com muita sabedoria, mas sabedoria de Deus para revelar o mistério de Deus. E qual era o mistério de Deus? O que Deus está realizando através de Jesus Cristo, o Rei Messias. E ele diz que foi com fraqueza, né, verso 3, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo deixa claro aqui, olha, quando eu estive aí com vocês, eu não fui com eloquência, eu não fui com artifícios ou técnicas de persuasão, eu não confiei nas possibilidades humanas, nos recursos humanos, mas eu estive aí pregando Jesus Cristo crucificado. Uma mensagem que era escândalo, uma mensagem que era fora daquilo que as pessoas esperavam de um rei, de um Messias, um rei Messias crucificado. Essa é a mensagem de Paulo. Ele diz, eu não estou confiando no meu poder, eu não estou confiando nas técnicas humanas, eu não estou confiando nas formas que a gente tem para persuadir as pessoas, mas eu estou confiando no poder do Espírito. E fui falar com você cheio do Espírito e na força e no poder do Espírito. Por quê? Para que a fé de vocês não seja baseada em técnicas, não seja baseada em marketing, não seja baseada em eventos que são sedutores, que são persuasivos, mas que a fé de vocês seja produzida e baseada no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. Então esse é um modo de entender. Paulo não tem a mente focada no que ele pode fazer com os recursos da oratória, da eloquência, com as técnicas dos filósofos da época, com a forma como ele poderia usar, se fosse hoje, as técnicas de marketing, de persuasão, de influenciar as pessoas. Não, ele depende do Espírito Santo. E ele continua dizendo o seguinte, entretanto, verso 6, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então a sabedoria dos poderosos, a sabedoria dos príncipes, dos reis, dos governadores, a sabedoria daqueles que não recusam a Cristo, possivelmente daqueles líderes espirituais que eram tão orgulhosos e tão autocentrados que não conseguiram ver nem ouvir o que Jesus falava. Paulo diz, não é da sabedoria dessas pessoas, eu não estou crendo nessa sabedoria. Né? Ao contrário, verso 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então a sabedoria daqui, a sabedoria do mundo, sabedoria secular, ela é importante, mas ela não enxerga o poder de Deus, ela não enxerga o mistério de Deus, ela não compreende o que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo, havia um mistério. Deus estava guardando um mistério pelos séculos dos séculos, preparando a história para revelar esse mistério. E esse mistério é a vinda de Jesus Cristo, seu Filho. É a vinda do Rei Messias para morrer e para ressuscitar.
É esse o mistério que Paulo está dizendo. E ele diz, se os poderosos deste mundo compreendessem a sabedoria de Deus, se os poderosos deste mundo entendessem o mistério de Deus, não teriam crucificado Jesus. Então, a crucificação é uma declaração de que a mentalidade humana, a mentalidade do mundo, a mentalidade dos poderosos deste mundo, daqueles que formam a maneira de pensar do mundo, essa mentalidade não entende, não compreende e não aceita os mistérios de Deus, principalmente Jesus Cristo. E ele continua dizendo assim, no verso 10, ele fala que é o Espírito da pessoa que conhece os pensamentos da pessoa. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus conhece os pensamentos de Deus e ele revela esses pensamentos. Então, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria sobre Deus, é revelada pelo Espírito Santo de Deus. É ele que conhece Deus, né? E Paulo vai dizer que ele recebeu, ó, verso 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Essa é uma coisa importante para se entender os mistérios de Deus, para se entender a obra de Deus, para se chegar à revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus, é preciso que o Espírito Santo de Deus revele. Né? E ele diz assim, e é dessas coisas, dessas verdades, dessa sabedoria que nós falamos. No verso 13 ele diz assim, dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então Paulo está dizendo que ele fala as verdades espirituais, não com sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem do Espírito, revelação que vem do Espírito. Então Paulo não se compara aos filósofos, aos oradores, aos eloquentes da época, aquelas pessoas que os coríntios admiravam. Paulo diz, eu sou diferente. Primeiro, a minha mensagem é diferente. Eu prego Jesus, o Jesus crucificado, que é escândalo. Segundo, eu prego porque o Espírito de Deus me revelou o mistério que estava oculto. Cristo Jesus vindo ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar e nos dar esperança. Terceiro, eu não confio nas minhas próprias técnicas, nas técnicas humanas de persuasão. Não, eu confio no poder do Espírito para convencer pessoas, para transformar pessoas. E ele diz, eu falo de forma espirituais para aqueles que são espirituais. Verso 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então as coisas de Deus, elas são discernidas, compreendidas de forma espiritual, por aqueles que têm uma mente espiritual. Vamos ver um pouquinho, ele vai falar o que é ter uma mente espiritual. E ele diz assim, verso 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ter a mente espiritual é ter a mente de Cristo. Ter a mente espiritual é ter uma mente que compreende o mundo, que compreende as circunstâncias de acordo com a vontade de Deus. Ter uma mente espiritual é ter a mente de Cristo, significa que eu consigo compreender o que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo.
Significa que eu entendo porque o Espírito Santo revelou o mistério. Como que Deus está reconciliando as coisas por meio de Jesus Cristo. Como que Deus faz a paz entre a humanidade e Ele por meio de Jesus Cristo. Como é que Deus reconcilia o pecador com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Esse era o mistério, Paulo diz, que estava oculto, mas que Deus revelou e que Deus deu a ele a sabedoria de expor essa verdade, não com base no conhecimento humano, não com base nas técnicas humanas, mas no poder do Espírito Santo de Deus, que conhece os pensamentos de Deus. Por isso Paulo diz que nós, os que cremos em Jesus, os que cremos na revelação de Jesus, os que cremos na mensagem de Jesus, nós os que cremos, temos a mente de Cristo. Mas olha agora, continuando no capítulo 3, o que ele diz. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aqui Paulo faz o contraste. Ele falou quem ele era. Ele falou do seu ministério. Eu preguei o Cristo crucificado. E preguei o Cristo crucificado no poder do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que revelou o mistério de Deus, do Cristo crucificado. Então Paulo diz, e todos aqueles que têm o Espírito de Deus, esses são de Deus. Eles compreendem a mensagem de Deus e eles têm uma mente espiritual, a mente de Cristo. E agora ele faz um contraste dizendo, meus irmãos, eu não pude falar com vocês como as espirituais. Eu queria muito conversar com vocês alguns temas profundos, mas não pude, porque a mente de vocês ainda raciocina com a lógica do mundo. Vocês ainda pensam as coisas com os pensamentos humanos, os pensamentos do mundo. Por isso vocês são carnais. E olha o que ele diz. Eu não pude dar comida sólida para vocês, mas tive que dar leite, porque vocês ainda estão raciocinando com a lógica deste presente mundo. Ele diz assim, algumas coisas aqui que ele destaca. Por isso, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então veja, carnais e mundanos parece sinônimo aqui para Paulo. O que é um crente carnal ou um crente mundano? É um crente que ainda vive com a lógica, a perspectiva, o entendimento das coisas conforme as pessoas que não têm Deus entendem. Mas quem tem Cristo, quem tem o Espírito de Cristo, quem teve a sua mente renovada pelo Espírito de Cristo, quem teve a sua mente atingida pelo mistério de Deus em Cristo Jesus, que conhece a palavra de Deus e conhece a vida de Jesus, ele pensa de forma diferente. Ele valoriza as coisas de forma diferente. Ele olha para a vida de forma diferente. Ele busca as coisas de forma diferente. Ele vive de forma diferente. Tudo acontece na mente. Como que a pessoa vê, como que a pessoa enxerga, como a pessoa compreende as coisas e compreende a vida. Então, se uma pessoa tem inveja da outra, quando a mente é tomada pela inveja, ele está agindo de forma carnal. Quando ele tem o desejo de possuir o que é do outro, essa mentalidade é uma mentalidade carnal. Quando ele quer se sobressair ao outro,
ser mais que o outro, demonstrar que tem mais que o outro, isso é uma mente carnal. Quando ele valoriza as coisas daqui mais do que as coisas espirituais, ele tem uma mente carnal. Ele está agindo de acordo com a fórmula do mundo. Romanos capítulo 2, Paulo diz que nós temos que transformar a nossa mente. Não nos amoldar às coisas do mundo. Não nos amoldar ao estilo do mundo. Isso não significa que você vai viver alienado. Não significa que você vai ser um ET aqui nessa vida. Não significa que você vai ser um ser totalmente estranho e antissocial. Significa que você não vai se deixar influenciar e formatar e moldar a sua vida pelo pensamento do mundo, que não entende e não compreende os mistérios de Deus. Então, há muito discurso hoje que parece cristão, mas é mundano, é carnal. A sabedoria que parece espiritual, tem aparência de espiritual, mas é mundana e é carnal. Por quê? Porque enfatiza muito mais a riqueza do que a conversão e a experiência com Cristo e o aprofundamento no mistério de Cristo. Por isso Jesus disse que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua vontade, o seu desejo para a nossa vida. E se fizermos isso, estamos agindo com a mente de Cristo, com a mente espiritual. Então, quando a gente age por ira, por vingança, quando a pessoa pensa em vingança, em ira, em discórdia, em afastamento, em intolerância, é uma mente carnal. Eu, irmãos, estou impressionado, negativamente falando, com a quantidade de crentes carnais, mundanos. Basta você entrar nas mídias sociais e você vai ver quanta carnalidade tem lá. Quanta gente idolatrando aquilo que não... eu fico às vezes sem palavra de dizer. Uma idolatria na política, uma idolatria na economia, uma idolatria... Isso é carnalidade, é pensar de acordo com o mundo. Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Precisamos pensar como Cristo, precisamos ver as coisas como Cristo, precisamos agir como Cristo agiu. Cristo é o nosso modelo. Então, meus queridos irmãos, eu quero deixar para você essa mensagem. Nós estamos sendo bombardeados por informações, por narrativas que distorcem a realidade. E precisamos de sabedoria, meus irmãos. Sabedoria para agir de acordo com Cristo, de acordo com a mente que Cristo nos tem dado. Então, como é que eu tenho a mente de Cristo? É quando eu me humilho, eu reconheço a minha falha, reconheço a minha forma de pensar que não está correta com a palavra de Deus e busco em Cristo o seu auxílio para mudar a minha forma de pensar, para mudar a minha forma de agir. Eu vejo muita gente colocando frases, pensamentos, postando coisas no Facebook que parecem verdades, que parecem coisas espirituais, que parecem, mas não são. São pensamentos daqui. São ideias que destoam das ideias de Cristo. Então, meus queridos, a gente vai falar um pouquinho mais, poderíamos estender um pouquinho mais sobre isso. Por isso Paulo está dizendo, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Infelizmente existem pessoas na igreja que não dá para você falar algumas coisas profundas. Não dá para conversar com
com essas pessoas de maneira profunda sobre os mistérios da Bíblia. Por quê? Porque elas se recusam a ter a mente transformada pela palavra, pelo ensino de Cristo. E elas não compreendem profundamente o mistério de Deus que é Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, aqui fica uma palavra para nós, uma palavra de encorajamento. Você que tem o Espírito de Cristo, você tem a mente de Cristo. Você que tem acesso à palavra de Deus, está estudando e entendendo a palavra de Deus, conforme Jesus ensinou. Então você tem a mente de Cristo. Mantenha essa mente. Continue pensando dessa forma. E se você ainda está pensando de acordo com esse mundo, se você ainda está pensando de acordo com as categorias deste mundo, com a lógica deste mundo, você está sendo carnal. E nessa pandemia, essa pandemia trouxe muitos problemas. Problemas econômicos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de crise existencial, né? Problemas de crise na fé, problemas variados. E nós, irmãos, temos que pensar esses problemas com a mente de Cristo, buscando unidade, buscando harmonia, buscando perseverança, buscando alimentar a fé e fortalecer a fé uns dos outros, buscando viver de modo digno a honrar o nome de Cristo, enfrentando os problemas com fé, com esperança, com humildade, confiando na graça de Cristo. Não devemos acusar as pessoas, não devemos ofender as pessoas, não devemos brigar com as pessoas, não devemos nos indispor com as pessoas. Precisamos viver em paz com todos. Isso é ter a mente de Cristo. Portanto, eu espero que você possa falar como Paulo. O que eu falo, o que eu digo e o que eu vivo é na sabedoria do Espírito Santo, aquele que conhece a mente de Deus e aquele que revela a vontade de Deus, o mistério de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Nós também vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. A ceia fala sobre essa aliança que nós temos com Cristo. A ceia fala de que nós somos o povo de Cristo, da esperança que temos por Cristo voltará. Ele disse isso, fazer isso em memória de mim. Paulo diz que nós temos que fazer isso até que ele venha. Então eu espero que você possa nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei que horário que você vai ver o vídeo, mas que você possa ter esse tempo de parar, pensar no que Jesus fez por você ali na cruz, pedir ao Espírito Santo que revele mais de Jesus para você e participar do corpo, do sangue, participar do pão e do cálice, com um coração humilde, com um coração agradecido, com um coração reverente, fazendo isso e agradecendo a Cristo pela obra que ele realizou ali na cruz do Calvário. Amém? Paulo diz que eu não preguei a vocês nenhuma outra coisa a não ser o Cristo crucificado, o Cristo que é escândalo, o Cristo que é loucura, mas o Cristo que é sabedoria de Deus para aqueles que têm o Espírito Santo agindo na vida deles. Vamos celebrar a ceia nesse instante. Pai querido, obrigado pela vida de Cristo, por tudo que Cristo fez por nós. Obrigado, Pai, porque por meio da morte de Cristo
fomos reconciliados com o Senhor. E hoje temos paz, paz com a tua justiça, paz com o Senhor, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Queremos conhecer mais sobre Cristo. Queremos aprofundar o nosso conhecimento sobre Cristo. Queremos ter cada vez mais a mente de Cristo. Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus te agradecemos, porque agora podemos celebrar da ceia e entender o que ela significa para todos nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Que a nossa esperança não seque, que a nossa esperança não diminua, mas que a nossa esperança sempre cresça, porque um dia o Senhor voltará e nós queremos estar prontos, Senhor, prontos, reconciliados, para fazermos parte deste grande dia, Senhor. Em nome de Jesus, comamos do pão. Assim como o pão significa a morte de Cristo por nós, Ele entregou o seu corpo, Ele entregou a sua vida por nós na cruz. O sangue fala da aliança que temos com Cristo, da aliança que Cristo tem conosco. É uma aliança, é um contrato, é um pacto que Cristo firmou com o seu sangue, dizendo que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E cabe a cada um de nós também sermos fiéis e cumprir com a nossa parte, com a graça de Jesus Cristo. Então, ao tomarmos o cálice, estamos dizendo que nós aceitamos essa aliança, nós aceitamos esse pacto, e nós seremos fiéis a esse pacto, seremos fiéis a Jesus Cristo. A nossa mente não será guiada por este mundo, mas a nossa mente será guiada pelas verdades de Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigado pelo sangue da aliança, por ter feito esse pacto conosco, por colocar no nosso coração a Tua lei, a Tua palavra, Senhor, por escrever no nosso coração os Teus mandamentos e pelo Teu Espírito, que nos ajuda, Pai, a cumprir a Tua vontade. Pai querido, também Te louvamos porque esse sangue, além de ser o sangue da aliança, é o sangue que purifica os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós e limpa o nosso pecado, apaga a nossa culpa, Pai. Nós confiamos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e Te agradecemos pela vida de Cristo. Em nome de Jesus, comamos do pão, bebamos agora do vinho. Amém. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Você que está aqui conosco, meu amigo, você que está nos visitando, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus. Estaremos juntos aqui de novo no próximo domingo, às 10h45. Se você não se inscreveu, você pode se inscrever aqui no canal da igreja. Você pode ativar o sininho também para receber os nossos comunicados. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana com a sua mente, sendo a mente de Cristo, vivendo com a mente de Cristo. Amém? Deus te abençoe e fique na paz de Cristo Jesus.